Primeiramente, boa noite a todos. É com muita alegria, com muito amor, que estamos aqui mais uma vez, junto na Casa da Prece Chico Xavier, com tantos amigos queridos, para falar hoje sobre o movimento espírita. Vamos falar sobre o movimento espírita de uma maneira que a gente vai querer colocar bem junto ao coração de cada um, porque toca o nosso coração todo o trabalho que foi feito para que hoje nós pudéssemos estar aqui, né? Esse trabalho desses pioneiros que vieram conosco, né? Trabalhando desde o século passado, que propiciou a gente hoje estar junto. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. Vocês estão vendo? Ainda não. Ainda não? Não. Espera aí. Compartilhar. Eu mandei compartilhar. Tentar de novo. Uhum. Você vai ali no cantinho da direita, apresentar agora. Sim. Isso, aí depois você clica para compartilhar. É que não está abrindo aqui o compartilhar para mim. É uma janela. Não, não é uma janela, não. É a tela toda. A tela inteira, aí depois ele aparece e você clica no compartilhar. É que não está abrindo o compartilhar para mim. Eu acho que eu não estou com uma... Como é que diz? Autorização para isso. Deixa eu ver. Engraçado. Sérgio, tenta fazer uma janela e aí você seleciona a janela do PowerPoint só. Porque a gente tem feito com a Uma janela. janela. Aí faz só a janela do PowerPoint. É, Tá bom. só do PowerPoint. Teste. Vamos lá. A window. Aqui. Compartilhar. Apareceu? Está começando. Está apresentando. Então tá bom. Tá Não. todo mundo vendo? Agora apareceu você. Tem que fazer aquilo que a Thaisa falou mais cedo. O que é? Não, aqui para mim tá normal, tá? A tela do PowerPoint. Ah, você está vendo o PowerPoint? Eu tô vendo o PowerPoint e vocês na lateral. Ah, tá. Eu não tô Tudo não. Tá legal. todo mundo vendo? Galera, escreve aí rapidinho no chat. Tá todo mundo conseguindo ver o PowerPoint? Ah, eu também estou vendo agora. Sim. Obrigada, gente. Obrigada. Então, Obrigada. é que eu estava no layout mosaico. Quem tiver tem que sair. Ok. Tá O bom? meu também apareceu. Tá certinho agora. Desculpa. Então, Obrigada. beleza. Vamos lá. Bom, a gente vai falar hoje, então, da Caravana da Fraternidade e o Pacto Áureo. Nós vamos falar baseado no livro de Leopoldo Machado, A Caravana da Fraternidade, que está sendo apresentado. Bom, a gente começa isso lá atrás, no Livro dos Espíritos, né? Nos prolegômenos, né? Logo depois do início do Livro dos Espíritos, você tem as mensagens dos espíritos superiores que trouxeram as mensagens, né, das instruções dos espíritos, que são chamados prolegômenos. São 3 paginazinhas. Então tem uma parte que fala assim, ó: ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Então, né, os espíritos já, desde o início, já estavam vendo, né,
o porvir do espiritismo, do movimento espírita. Nós temos também, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de Erasto, que está no capítulo 20, item 4, que fala para a gente: e depois e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque, principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Então, Erasto, ele está ressaltando o ide pregai que Jesus, né, falou aos apóstolos, e está colocando para nós também que nós devemos, né, ir e pregar. Pregar o quê? A terceira revelação, que nada mais é do que a própria doutrina do Cristo, e que ela reverberará no coração dos pequenos. O Espiritismo não quer fazer proselitismo, não quer que ninguém se torne espírita. Apenas ele acolhe a todos aqueles que buscam consolo, que buscam, né, a fé e o amor maior. Continuando. Vamos trabalhar agora, fazer um pequeno histórico aqui, uma pequena linha do tempo a respeito de como aconteceu tudo isso. Tentar chegar mais ou menos até, não os dias de hoje, mas até a década de 50. Começamos, então, com a fundação do Grupo Ismael, né? O Grupo Ismael foi fundado por Bittencourt Sampaio, que o Dr. Bezerra participou dele, e tantos outros irmãos que estiveram no movimento espírita inicial, estiveram lá no Grupo Ismael. E quando o Dr. Bezerra ele ascende à presidência da FEB, o que acontece? O Grupo Ismael o apoia e acaba se integrando à FEB. FEB, Federação Espírita Brasileira, claro. Muito bem. A revista Reformador, né, ela foi fundada no 21 de janeiro de 1883. Né? Ela foi fundada, né, como um periódico que vinha tentando ser a voz do espiritismo no Brasil. Alguns outros na Bahia já tinham sido, né? E outros dentro, né, do Grupo Confúcio fez um periódico que durou um ano e pouco, mas o Reformador veio e se tornou, firmando como a voz do espiritismo no Brasil até os dias de hoje. Todo mundo conhece o Reformador. Muito bem. A Federação Espírita Brasileira foi fundada na cidade do Rio de Janeiro no dia 2 de janeiro de 1884. E ela, né, passou por tantos endereços até chegar na Avenida Passos, aquela sede histórica que nós conhecemos. E nós temos uma grande, não só dívida de gratidão, mas foi por causa da federação que o espiritismo ele conseguiu se projetar e conseguiu chegar até nós nos dias de hoje. Bom, 2 anos depois, em 1886, o Dr. Bezerra de Menezes faz uma pública manifestação da fé espírita no Rio de Janeiro, no dia 16 de agosto. Não sei se vocês sabem, mas o Dr. Bezerra foi político, foi deputado, como se hoje fosse deputado federal. Naquela época, nós éramos do Distrito Federal, né? Então, ele era deputado distrital. Ele chegou até a ser prefeito, né? Quando ele foi o presidente da Câmara, era
como se fosse prefeito. E, numa sessão histórica, no dia 16 de agosto de 1886, ele, do púlpito lá da Câmara dos Deputados, ele fez uma manifestação da sua fé espírita, saindo até nota no jornal. Em 1889, o Dr. Bezerra de Menezes assume pela primeira vez a presidência da Federação Espírita do Rio de Janeiro, né? Ele estava no grupo, eu já tinha falado antes, e assumiu e pegou a federação completamente desarrumada, com dissensões, aquelas famosas divisões entre os místicos e entre os cientificistas. E mais ainda, as finanças da federação estavam mal. Então, o doutor Bezerra, ele atende um chamado, porque a federação ia fechar, ele assume a federação e, aos poucos, ele consegue equilibrar financeiramente e consegue harmonizar aquela dissensão que havia entre os místicos e os cientificistas, aqueles que defendem o lado científico da doutrina espírita, fazendo com que a harmonia pairasse sobre a federação e que o espiritismo seguisse adiante. Allan Kardec, né, é interessante isso, Allan Kardec transmite mensagens pelo médium Frederico Júnior. Frederico Júnior também participava, junto com o Dr. Bezerra da FEB, exortando os espíritas brasileiros ao estudo, à caridade e à união. E Kardec, né, muitas pessoas acham que Dr. Bezerra foi reencarnação de Kardec, mas não foi, porque o Dr. Bezerra estava vivo quando Kardec transmite as mensagens através de Frederico Júnior na Federação Espírita. E isso traz, e ele fala da unificação, dizendo que todos nós devemos trabalhar para a unidade, porque sem unidade o movimento não vai à frente. Em 1895, né, o Dr. Bezerra, ele fez o mandato dele, saiu. Em 1895, ele volta pela segunda vez à presidência da Federação Espírita Brasileira, onde ele permaneceu até dia 11 de abril, quando desencarnou, assentando nesse período as bases para a união dos espíritas brasileiros, né? Dia 3 de agosto de 1895, o Dr. Bezerra assume. E no dia 11 de abril houve o desencarno do Dr. Bezerra, que foi um acontecimento, né? O médico dos pobres, todo mundo conhece o Dr. Bezerra, ele levou uma multidão ao seu funeral, né? Dando uma demonstração de que quanto o trabalho que foi feito não era apenas, né, da boca para fora, não era apenas naquela parte textual, nem naquela outra parte que era teórica, mas não. O Dr. Bezerra, ele vivia a doutrina espírita, ele exemplificava e se tornou um exemplo para nós. Em 1926, nós temos a primeira reunião do primeiro Conselho Federativo da Federação Espírita Brasileira, que se deu na cidade do Rio de Janeiro, de 3 a 8 de outubro de 1926. Era composto principalmente por presidentes de centros espíritas da cidade do Rio de Janeiro e de algumas outras cidades, da Bahia, de São Paulo, né, de outros, do Paraná, que começavam a querer trabalhar essa questão de unificação, principalmente a unificação doutrinária.
Então, olha, o primeiro conselho era composto de centros espíritas de todo o Brasil e reuniu-se 2 vezes, em outubro de 1926 e outubro de 1933. Em 1948, houve a realização do Congresso Brasileiro de Unificação Espírita de São Paulo. São Paulo, naquela época, nessa época de 1948, ele estava já com uma ideia de fazer a unificação, de trazer todos os espíritas para uma única direção, um único rumo. E aí eles fizeram o Congresso Brasileiro em São Paulo, que foi o primeiro congresso. E desse congresso, né, nós tivemos mensagens maravilhosas, principalmente de Emmanuel. Em 1949, a gente vai ver mais à frente um pouquinho a mensagem. Em 1949, nós tivemos a assinatura do Pacto Áureo na cidade do Rio de Janeiro, na data de 5 de outubro. 5 de outubro de 1949, uma data histórica, porque foi nessa data que foi assinado o Pacto Áureo, que trouxe para nós, né, principalmente, a unificação doutrinária e o início desse movimento espírita que hoje é tão pujante nesse nosso país, o Brasil, e no mundo também. Em 1963, Bezerra de Menezes transmite a mensagem Unificação pelo médium Francisco Cândido Xavier, destacando as diretrizes básicas do movimento espírita e do seu trabalho de unificação na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, no dia 20 de abril de 1963, conforme está citado na revista Reformador, em dezembro de 75. Então, o doutor Bezerra, do outro lado, continua trabalhando, como a gente sabe até hoje, no processo de unificação que ele já tinha feito, né, lá no finalzinho do século passado. Vamos falar agora, então, do Pacto Áureo, né? O que foi o Pacto Áureo? Bom, a gente começa aqui com uma mensagem recebida no dia 14 de setembro de 1948 pelo médico Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, destinadas aos irmãos do primeiro Congresso Brasileiro de Unificação em São Paulo. E começa assim. Emmanuel, ele é um exegeta. O que é um exegeta? É aquele que pega, né, uma frase do Evangelho de Jesus e faz uma explicação, ele faz uma reflexão sobre aquilo que Jesus, versículo a versículo. Então, ele trouxe para a gente esse versículo. Em nome do Evangelho, para que todos sejam um. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 17, versículo 22. Reunindo-se aos discípulos, empreendeu Jesus a renovação do mundo. Então, Jesus, né, Emmanuel nos fala que Jesus se uniu, se reuniu, né, ele voltou a se reunir aos discípulos e empreendeu a renovação do mundo. E aí, ele continua um pouquinho mais à frente nessa mensagem, falando: reunidos assim, em grande conclave de fraternidade, que os irmãos do Brasil se compenetrem cada vez mais do espírito de serviço e renunciação, de solidariedade e bondade pura que Jesus nos legou. Emmanuel nos lembra que Jesus, né, ele teve espírito de renúncia e solidariedade e bondade, né? Jesus, ele sempre estava apto a atender a quem quer que pedisse a ele a cura, que pedisse uma palavra. Até as criancinhas ele atendeu com muito amor. Continuando, o mundo conturbado, continuando Emmanuel, o mundo conturbado pede, efetivamente, ação transformadora. Consciente, porém, de que se faz impraticável a redenção do todo, sem o burilamento das partes,
unamo-nos no mesmo roteiro de amor, trabalho, auxílio, educação, solidariedade, valor e sacrifício que caracterizou a atitude do Cristo em comunhão com os homens, servindo e esperando o futuro em seu exemplo de abnegação, para que todos sejamos um, em sintonia sublime com os desígnios do Supremo Senhor. Emmanuel. E aqui a gente grifa, unamo-nos no mesmo roteiro de amor, trabalho, auxílio, educação, solidariedade, valor e sacrifício, que caracterizou a atitude do Cristo em comunhão com os homens. Jesus nos deixou o exemplo. Sigamos a Jesus, vamos nos unir, né, para que a gente possa seguir com força, né? A questão do feixe, juntos nós somos mais fortes e podemos seguir com mais confiança. Então, no dia 5 de outubro de 1949, data histórica, concretizava-se formalmente a unificação da família espírita brasileira, velho sonho acalentado por 60 anos, desde os esforços iniciais de Bezerra de Menezes. Aqui vocês podem ver que tem, né, a primeira folha da ata do Pacto Áureo, assinado por muitas pessoas que estão, né, firmando, né, o acordo de um Pacto Áureo. Vamos ver como é que foi isso, como é que isso se deu. Tudo bem. Preceder a grande Conferência Espírita do Rio de Janeiro, um congresso espírita pan-americano, quer dizer, era um congresso internacional, não só do Brasil, mas de outros países que vieram, que atraíra a antiga capital da República muitos espíritas dirigentes das instituições estaduais. Tinha muita gente nesse congresso aqui. A ideia de aproveitar a ocasião para se dirigir à Federação Espírita Brasileira nasceu simultânea e espontaneamente em diversas mentes, buscando-se uma fórmula de entendimento entre todos os espiritistas que exprimisse as aspirações de fraternidade preconizada nos ensinos evangélicos e de organização livre e responsável das instituições espíritas, isenta de imposições e personalismo. Olha só, nesse Congresso Pan-Americano, tinham muitos dirigentes de vários estados, né, de instituições espíritas de vários estados, inclusive as uniões. E todos eles tiveram a ideia de se dirigir à Federação Espírita Brasileira para que eles pudessem buscar algo que pudesse aparar as arestas, que pudessem trazer uma fórmula de entendimento entre todos os espíritas, que pudesse exprimir as aspirações de fraternidade preconizada nos ensinos evangélicos e de organização livre e responsável das instituições espíritas. Significa dizer que eles queriam, primeiro, eles queriam que as instituições tivessem liberdade, como temos hoje. Mas eles queriam que os ideais de fraternidade, que os ideais de amor, e mais que os ideais que foram preconizados por Jesus no Evangelho estivessem à frente de todos os trabalhos. E isso que eles falavam, que estivesse livre de imposições e personalismo. Eles não queriam que alguém chegasse, né, e colocasse a sua posição, mas queriam que isso fosse fruto de um entendimento de algo maior. Após entendimentos preliminares, foi marcado o encontro na sede da Federação Espírita Brasileira com sua diretoria, a qual compareceram os representantes das federações dos demais instituições estaduais. O encontro ficou conhecido como a Grande Conferência Espírita do Rio de Janeiro, tendo sido lavrada a célebre ata com os pontos essenciais sobre os quais se assentava o acordo de unificação.
Então, né, essa conferência que foi marcada, todos eles tiveram essa ideia, se uniram, marcaram, foi considerada a grande conferência espírita do Rio de Janeiro e foi lavrada uma ata que todos assinaram, com os pontos que eles discutiram e acordaram. Aqui nós temos, né, mais uma página dessa ata, lá na primeira folha. Aqui continuamos, que tem assinatura de todos os líderes, todos os presidentes das uniões estaduais, da Federação Espírita Brasileira. Mas vamos entender como é que isso aconteceu. Os representantes das entidades estaduais, expondo os motivos e as esperanças de todos, elaboraram um esboço que continha determinados princípios e fórmulas para a unificação. Quando foram surpreendidos pelo presidente da Federação Espírita Brasileira, Antônio Vantuil de Freitas, com um projeto de resolução por ele escrito um dia antes, na qual estavam atendidas todas as proposições dos representantes, acrescendo-se ainda outras não reivindicadas. Olha só o plano espiritual trabalhando, é uma coisa linda. Os irmãos dirigentes das entidades estaduais elaboraram um documento que continha um esboço de princípios e fórmulas para a unificação. Mas um dia antes, o presidente da FEB, ele emite um documento com uma resolução que atende a todos esses anseios e ainda acrescenta outras que não foram reivindicadas. E aí, desculpe, deixa eu voltar aqui. E aí foi assinado o Pacto Áureo. Aqui no início não tinha esse nome, que é o nome que foi dado, né, por Dias da Cruz. É o nome que foi dado por um deles, que está aqui, ó, Antônio Arthur, Carlos Jordão, Felipe. Por Linde Vasconcelos, tá? Por Linde Vasconcelos, que colocou como se fosse um pacto áureo. E isso nos trouxe, né, uma harmonia muito grande entre todos os entes das federações estaduais e nos trouxe um esboço doutrinário, um arcabouço, uma espinha dorsal que nos deu, né, não diria o pontapé inicial, mas nos deu a força para seguirmos em frente nos moldes que nós temos hoje no movimento espírita. Aqui nós temos os signatários, aqueles que assinaram o Pacto Áureo. Antônio Vantuil de Freitas, né? Arthur Lins de Vasconcelos, né? Tudo nome de rua. Badia Elias Cures, Carlos Jordão da Silva, Carlos Lomba, Felisberto do Amaral Peixoto, Francisco Raitani, Francisco Spinelli, que era do Sul, Jardelino Ramos, João Gignone, João Oliveira, Leopoldo Machado, que é o autor do livro, né, Caravana da Fraternidade, Marcílio Cardoso de Oliveira, Noraldino de Melo Castro, Oswaldo Melo, Pedro de Camargo, Roberto Pedro Miquelena, Francisco Virgílio da Rocha Garcia, Silvio Brito Soares. Né? Todos esses representando federações que, de uma forma harmônica, se entenderam e criaram o Pacto Áureo, que foi assim batizado por Arthur Luiz de Vasconcelos, e que ficou na história, e até hoje, nós, nesse ano, ano passado, comemoramos 70 anos do Pacto Áureo.
Uma das decisões mais importantes do Pacto Áureo foi a criação do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita, que traz as diretrizes da união, unificação, trabalho e difusão da doutrina espírita no movimento espírita, né? A Federação Espírita, ela trabalha, ela tem o guardiã da doutrina espírita, mas quem faz todo o trabalho de orientação, de dar uma direção ao movimento espírita nacional é o Conselho Federativo Nacional. Essa foto é a foto do Conselho lá em Brasília, né? Bom, é o Pacto Áureo a expressão mais lúcida do entendimento e concórdia entre os cultores da doutrina dos espíritos, que podem divergir em pequenos e secundários pontos doutrinários, mas que não têm razão para fazer da divergência pomo de discórdia, de intransigência, intolerância e incompreensão. Então, né, o Leopoldo Machado, ele ressalta exatamente isso, que nós podemos não concordar com tudo, que nós podemos, né, discordar, mas que ao invés de nos voltarmos para essas pequenas discordâncias, que nós nos unamos naquilo que nos une, que nós busquemos aquilo que nós temos em comum e que possamos fazer com que essas pequenas divergências não sejam pomos de discórdia, não sejam pontos de intransigência, intolerância e incompreensão. Então, o Pacto Áureo veio compatibilizar a vivência da doutrina dentro do princípio da liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade de cada centro espírita, né, poder ter a sua própria direção, poder tomar as suas próprias decisões, né, poder escolher seguir, né, o caminho que é apontado, né, o rumo que é apontado pela federação, podendo seguir todo um trabalho que é feito de federativa estadual, federativa nacional, conselho federativo, com as campanhas da FEB, com os estudos da doutrina espírita que são incentivados pela FEB, como o estudo sistemático da doutrina espírita, como ações junto à infância e juventude, a evangelização infantil e a evangelização da mocidade, são pontos que nós estamos trazendo, que são trabalhados pela federação e que nos trazem grande material que nós podemos trabalhar na nossa casa, né, junto aos nossos filhos, junto aos nossos adolescentes, jovens, para que eles possam ter contato com o Evangelho de Jesus. Aí ele fala que a Federação Espírita, né, a Federativa Estadual, que no caso é o SESI, ninguém vai se meter dentro do Centro Espírita, muito pelo contrário, nós estamos buscando o quê? É estar junto para auxiliar, dar, né, aquilo que nós podemos dar de melhor, que é o material, que é a experiência, que é a troca, que é o carinho, o acolhimento, a troca de experiências, aquilo que Kardec falou lá em Obras Póstumas, que eram pequenos centros que estavam em comunicação, trocando experiências. É isso que hoje nós estamos buscando e estamos fazendo. Através, né, desse Pacto Áureo, foi possível, né, se materializar esse movimento que cada dia, cada ano que passa, ele evolui mais. Tanto é que hoje nós estamos aqui, através da internet, falando sobre o movimento espírita, e todo mundo está aí, né, através dessa ferramenta, né, é como se a gente estivesse dentro da casa espírita,
mas nós estamos aqui falando de casa, o que é uma maravilha, e Jesus está conosco, com certeza. Bom, depois do Pacto Áureo, houve a ideia, principalmente do Lins de Vasconcelos, que era paranaense, de levar junto aos irmãos do Nordeste e do Norte aquilo que o pessoal do Sul e do Sudeste estava vivenciando, que era o Pacto Áureo, era buscar fazer com que eles pudessem também estar juntos nesse feixe de varas, que pudessem receber e pudessem caminhar todos unidos no mesmo ideal. Então nós temos aqui as figuras de Lins de Vasconcelos, que foi até Recife, depois foi substituído por Luiz Burgos Filhos, né, que era pernambucano, que era da Federação Estadual de Pernambuco. Ari Casadio, que era paulista, Carlos Jordão da Silva, que também era paulista, Francisco Spinelli, que era gaúcho, e Leopoldo Machado, que era baiano, mas viveu aqui na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente na cidade de Nova Iguaçu, aonde fundou muitos orfanatos, escolas, fundou mocidades, fez um trabalho maravilhoso que até hoje dá frutos. Então vamos falar um pouco da cronologia da Caravana da Fraternidade. A Caravana da Fraternidade saiu no Rio de Janeiro em 31 de janeiro de 1950, com destino a Salvador. Todos aqueles, né, que estavam aqui antes listados, menos Luiz Burgos Filho, Lins de Vasconcelos, Ari Casadio, Carlos Jordão, o Spinelli e o Leopoldo Machado, eles foram para Salvador. Depois de Salvador, eles visitaram todas as capitais dos 11 estados do Nordeste e Norte do país, exceto os 4 territórios, que naquela época eram territórios e hoje são estados. Então, eles visitaram a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. 11 estados. Leopoldo Machado e Luiz Burgos Filhos foram os únicos que foram até Manaus, a convite, enquanto os demais permaneceram em Belém. É bom citar que o Lins de Vasconcelos, já foi citado, mas ele volta de Recife, né? Ele não vai, segue depois, e o Luiz Burgos Filho o acompanha a caravana. Bom, a caravana dissolveu-se após a visita a Chico Xavier em Pedro Leopoldo em 12 de dezembro de 1950. Então, é como se tivesse durado o ano inteiro. Basicamente, não foi o ano inteiro, mas quase isso, né? Porque os caravaneiros passaram mais ou menos uns 90 dias, mais ou menos, nessa viagem por todo o Norte e Nordeste, depois voltaram e, no final do ano, eles se dirigiram a Pedro Leopoldo, né, para visitar o Chico, onde receberam uma mensagem de Emmanuel muito linda que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a Caravana da Fraternidade está aqui, ó, olha só que coisa linda. A gente tem à sua esquerda Leopoldo Machado. Depois, de óculos e de camisa normal, né, Luiz Burgos Filhos, ele está sem paletó. Depois temos Abdias Antônio de Oliveira, que era da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, vice-presidente, né, de terno branco, paletó branco. Depois a gente tem Francisco Spinelli, que está à frente de paletó escuro. Depois nós temos o Major Felipe Soares, só aparece a cabeça dele atrás. Presidente do Centro Espírita Vitor Hugo, do Rio Grande do Norte. Depois nós temos Carlos Jordão da Silva, que está de paletó branco segurando o chapéu atrás do Vitor Hugo. Depois temos Severino Rodrigues Viana,
Sebastião Félix de Araújo, ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Pioneiro na unificação do Estado do Rio Grande do Norte. Temos Ari Casadio, que está com bigode, ali atrás. Depois temos o Major Alfredo Lemos da Silva, Sebastião Avelino de Macedo, trabalhador vinculado à orientação de juventude. E, por último, temos Hilbert Viana, trabalhador do Centro Espírita Vitor Hugo, do Rio Grande do Norte. É importante notar que a caravana ela foi um sucesso estrondoso, e onde todos os irmãos ficavam na casa daqueles dos dirigentes das federações estaduais e promoviam, né, bastante eventos. Vamos ver agora. Os objetivos da Caravana da Fraternidade foram maior aproximação dos espiritistas, visionando, né, visando o ideal da unificação social da doutrina. Esse era o espírito de unir, nos aproximar, trazer para próximo de nós aqueles irmãos que estavam no Norte e Nordeste, e não participaram do Pacto Áureo. Fazer a propaganda cultural do espiritismo no mundo profano, né? Poder divulgar junto aos aqueles que não conheciam o espiritismo. Terceiro, maior estímulo às obras de assistência sociais inspiradas pela doutrina. Foram feitas muitas visitas a orfanatos, a asilos, a obras que eram mantidos pelas federações estaduais e pelos centros espíritas lotados, né, junto àquelas federações. Levar a ambientação doutrinária aos lares, de vez que os caravaneiros sempre preferiram hospedagem nos lares de irmãos, né? Eles não ficaram em hotéis, eles ficaram na casa, né? E o ambiente era um ambiente de muito carinho, muito amor e muita alegria. Muito bem. Qual foi a metodologia usada na caravana da fraternidade? Primeiro, conferências culturais para o grande público, que atraíram verdadeiras multidões. A elas, tarefa quase que da responsabilidade do professor Leopoldo Machado, que era um grande orador, profundo conhecedor da doutrina espírita e que, né, fazia palestras, né, para muitas pessoas. Na Bahia, disseram que teve quase 1.000 pessoas na primeira conferência que foi dada, né? Foi alugado um teatro que o governador cedeu para eles. Depois, reuniões de mesa redonda para reajustamento de pontos de vista de choque, das quais o ideal da unificação sempre saiu vitorioso. Por isso que de todas elas foram lavradas as respectivas atas. Da mesma forma que aconteceu no Pacto Áureo, que todo mundo sentou na mesa e discutiu, foi feito lá com cada federação estadual e o ideal da unificação sempre saiu vitorioso, e isso fez com que fossem lavradas atas de todos eles, se tornando também, né, de uma certa forma, signatários do Pacto Áureo. Visitas de estímulos a instituições espíritas de assistência social, como a gente já falou aqui antes. E, finalmente, programas sociais organizados pelos irmãos visitados. Existia um lazer, existiam saraus, existiam almoços, jantares que eram, né, promovidos pelos irmãos que visitavam, que estavam felizes de receber todos aqueles irmãos. Mas o mais importante é porque, além da caravana que vinha com os irmãos encarnados, junto com eles tinha uma caravana espiritual muito grande, né? Nomes como Dr. Bezerra de Menezes, como José Petitinga, né? Como Frederico Júnior, todos eles se manifestaram através dos médiuns e trouxeram mensagens para a unificação maravilhosas. Muito bem. Já no final do ano, após, né, terem visitado
até Manaus, os caravaneiros voltaram e foram visitar Chico Xavier em Pedro Leopoldo, né? E nessa data, né, que é em sessão no Centro Espírita Luiz Gonzaga, no dia 11 de dezembro de 1950, por intermédio de Francisco Cândido Xavier e destinado aos caravaneiros presentes. Todos os caravaneiros foram a Uberaba, estavam a Pedro Leopoldo, e estando lá, Chico Xavier, então, né, recebe uma mensagem de Emmanuel, que diz assim: meus amigos, muita paz. Jesus é o centro divino da verdade e do amor, em torno do qual gravitamos e progredimos, por se guardarem leais em torno deles, unidos não só nas plataformas verbalísticas, mas também na fraternidade real e no espírito de sacrifício. Os cristãos da epopeia evangélica inicial sofreram, lutaram e amaram durante 300 anos, esperando a renovação do mundo. Então, Emmanuel evoca os primeiros cristãos que foram sacrificados. Hoje, o espetáculo é diferente. Não mais tronos de tiranos na governança dos povos, e não mais os circos de lama e sangue, exigindo a renúncia extrema nas angústias da sombra e da morte, mas prevalecem dentro de nós as forças escuras da perturbação e da desordem, reclamando o exercício de toda a nossa capacidade de trabalho restaurador do mundo de nós mesmos. Emmanuel nos fala que hoje nós não precisamos nos sacrificar como os primeiros cristãos, mas temos que trabalhar o sacrifício do nosso mundo interior, na nossa capacidade de trabalho, restaurar o mundo interior de nós mesmos, buscar fazer a nossa reforma íntima. Há uma terra diferente, aguardando-nos os corações e as mãos da restauração da vida. E o espiritismo cristão, pelos espiritistas, é a luz que deve resplandecer para os tempos novos. Então, Emmanuel nos exorta, né, para que nós sigamos em frente, trabalhemos essa reforma, façamos a restauração da vida, e que isso nos levará a uma mudança da nossa terra, mundo de regeneração que nós estamos, né, passando aqui pela fase de transição. Continuando, daí o imperativo de nossa unificação nos alicerces do serviço. Claro que a sintonia absoluta de todas as interpretações doutrinárias, num foco único de visão e realização, é impraticável e, por agora, impossível. Então, Emmanuel fala que não é possível todo mundo concordar com tudo. Não é possível que todo mundo pense igual. Cada um de nós somos únicos e, como tal, temos diferenças. Mas ele continua para a gente. Cada criatura contempla a natureza e o horizonte do ângulo em que se coloca. O semeador do vale não verá o mesmo jogo de luz no céu, suscetível de ser identificado pelo observador do firmamento situado no monte. Então, quem está no vale não consegue enxergar a mesma coisa de quem está no alto da montanha. Que os trabalhadores do bem sejam honrados na posição digna em que se colocam. O jovem é irmão do mais velho, e aquele que ampara o alienado é o companheiro do missionário que escreve um texto consolador. A doutrina redentora dos espíritos é um edifício divino na terra, e o servidor que traça a paisagem simbólica e sublime no altar mais íntimo desse domicílio sagrado da fé não pode ironizar o cooperador que empunha a picareta nas bases da casa para sustentar-lhe a higiene, a segurança e a beleza, muitas vezes com suor e lágrimas. Emmanuel vem nos falar da humildade, né? Vem nos falar que todos nós temos um papel nesse grande concerto divino, né? Dessa grande
todos somos trabalhadores da última hora e todos nós temos uma função. E não é porque alguém que fala, que traz, de repente, um ensino, ele é mais do que aquele que está limpando o chão, aquele que cuida, né, do bordado, aquela menina que faz o bordado, que faz o enxovalzinho, aqueles que buscam, né, trabalhar para que tudo dê certo dentro da casa espírita. Cultuemos, acima de tudo, a solidariedade legítima. Nessa união, portanto, há de começar na luz da boa vontade. Guardemos boa vontade uns para com os outros, aprendendo e servindo com o Senhor e felicitando aos companheiros que se confiaram a tarefa sublime de confraternização usando o próprio esforço. Rogo ao Divino Mestre nos fortaleça e ajude a todos nós. Emmanuel nos traz, então, né, a lembrança do lava-pés de Jesus, que fala: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E nos traz, então, essa mensagem que servir é o exemplo que Jesus nos deu e que temos que servir da melhor forma, do melhor que nós pudermos, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Terminando aqui, então, a nossa apresentação, eu gostaria de dizer que o movimento espírita, ele nos deu a possibilidade de nós estarmos, né, aqui hoje, de nós termos o Congresso Espírita que nós tivemos, né, o Congresso do Rio de Janeiro, tivemos alguns anos atrás, que tiveram mais de 3.000 pessoas, que nós temos tantos eventos e que nós possamos usufruir da abençoada doutrina espírita, que pode e com certeza traz nossa elevação moral. Eu quero agradecer a todos, né, pelo carinho, pela paciência. Eu sei que houve muito texto, muito mais. É muito lindo. Emmanuel nos fala ao coração e fazemos aqui um preito de gratidão a todos esses irmãos, né, que lutaram e trouxeram para a gente essa unificação que hoje está aí. E hoje nós fazemos parte, né? Agradecemos a Deus e agradeço ao convite, né, da Casa da Prece, Chico Xavier.